Olá pessoal, boa tarde. Meu nome é Guilherme Mendes, né? Vamos falar aqui um pouco sobre transformações geométricas, os tipos e explicar cada uma delas como é que acontece. Existem três tipos de transformações geométricas, que é a reflexão, a translação e a rotação. Bom, isso acontece com relação a um corpo, certo? E vamos mostrar como é que cada uma delas ocorre. Primeiro, o que é uma reflexão? Bom, para você visualizar uma reflexão, imagine um espelho. Quando você olha no espelho, você vê o reflexo da sua imagem. Então, eu primeiro tenho que ter um referencial. Se esse é o objeto que eu vou tomar como referência, e aqui vai estar o espelho. O reflexo dele vai justamente estar do lado oposto, certo? E o ponto em que está aqui no início vai ser o mesmo ponto que vai iniciar do lado oposto. Se eu aumento a distância dele para esse espelho, para esse referencial, do outro lado a distância dele também irá aumentar. Isso aqui é uma reflexão, certo? Então você está refletindo a imagem de um objeto, não vai alterar. Se você estiver vendo ele de lado, ele vai continuar, né? Se eu estiver vendo essa lateral aqui, a reflexão dele vai ficar com a mesma lateral. Se eu estiver vendo essa lateral aqui, esse lado, a reflexão dele em relação a esse eixo vai ser a mesma lateral, certo? Porque é uma imagem que está sendo refletida. Bom, o segundo tipo é a translação. A translação nada mais é do que um deslocamento sobre um determinado eixo. Pode ser um eixo horizontal, um eixo vertical ou um eixo diagonal. Então, quando você pega um determinado corpo e faz esse deslocamento, acompanhe aqui, ó. Isso aqui eu estou transladando o corpo. Isso é uma translação horizontal. Se você vê em qualquer questão, qualquer exercício, e perguntarem a vocês, né, qual seria esse tipo de transformação, né, essa isometria, seria uma translação. Você está deslocando esse objeto horizontalmente, sem modificar a característica dele. Do mesmo jeito, eu poderia fazer essa translação vertical se fizesse o deslocamento dele nesse sentido aqui. Isso seria um deslocamento, uma translação vertical. Você encontra ele desenhado aqui. Se ele está desenhado na mesma posição aqui em cima, ele foi transladado verticalmente. Como eu poderia deslocar ele na diagonal? Então, se ele tivesse desenhado aqui, numa folha de papel, por exemplo, e você encontrasse ele desenhado nessa posição aqui, do mesmo jeito, como vocês estão vendo aqui, ele foi transladado diagonalmente, certo? Isso aqui é uma translação também, só que na diagonal, na posição diagonal, tá bom? Bom, e o terceiro tipo de transformação geométrica é a rotação, né? Que são as isometrias que existem para um determinado corpo, né? Iso vem de mesmo, né? E mesma forma. A forma do corpo, vocês viram que não mudou. Eu não cortei, eu não modifiquei, não precisei tirar a tampa, não precisei fazer nada. O corpo continua do mesmo jeito. Agora vamos lá para a rotação? O que é rotacionar um corpo? Rotacionar, você precisa de um referencial, que é um ponto ou um eixo. Então, a rotação de um corpo ocorre sobre um determinado ponto. Vou colocar aqui esse ponto como nosso referencial. Então, eu poderia pegar esse objeto e rotacionar ele. Olha, dessa forma, eu estou rotacionando. Eu poderia rotacionar ele até aqui. Poderia estar aqui e rotacionar ele até esse lado de cá. Mas vejam que sempre essa parte de cima dele vai ficar sempre virada para o mesmo referencial.
onde ele está sendo rotacionado, certo? Então, a rotação, eu poderia ligar diretamente à angulação também. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, quando eu faço esse movimento, eu fiz uma rotação de 90 graus com esse objeto, certo? Mas, se eu faço esse movimento aqui, eu fiz uma rotação com esse objeto de 180 graus. Então, você pode encontrar vários tipos de rotação. Rotação de 45, de 120, certo? De 90, de 180 graus. Então, dessa forma, eu estou rotacionando um objeto. Assim como, por exemplo, vocês têm, né, o modelo global da Terra. Quando você imagina uma esfera rotacionando, se você coloca um eixo, por exemplo, no centro da esfera, e você marca um ponto em qualquer lugar, se você fizer uma rotação, certo? E determinar a angulação que você quer, 90, 180 graus, você vai ver que esse ponto se deslocou exatamente essa medida que você determinou em relação ao ângulo, tá bom? Então, espero que tenha ficado esclarecido e que vocês tenham aprendido o que é transformações geométricas, tá bom? Uma boa tarde para vocês e com fé em Deus, até a próxima.